Boa tarde, vamos começar hoje a nossa aula número 4. Começamos com a frase do dia: decidi ficar com amor, o ódio é um fardo muito grande para suportar. Martin Luther King. Hoje o foco da aula vai ser centralização. Eu fiz aqui uma perspectiva e uma projeção de um sólido e a gente vai aprender a distribuir esses desenhos dentro de uma página em branco, tá? Então vamos começar pensando que a centralização sempre diz respeito à relação entre o espaço disponível, que eu chamei aqui de ED, espaço disponível, e o tamanho do desenho, que eu chamei aqui de D. Então, o espaço disponível na folha menos o desenho vai gerar uma sobra, e essa sobra eu vou dividir em geral por 2. O que significa isso? Se eu quero ter o desenho no meio da folha, essa sobra e essa sobra aqui vão ter que ser iguais. Então, eu vou fazer o total da folha menos essa largura aqui do desenho, e o que vai sobrar eu vou dividir por 2. Então, eu vou botar metade para cá e metade para lá. Esse é o princípio. Então, eu preciso saber, o tamanho da folha é só medir, é bem fácil. Mas eu preciso saber qual é o tamanho que esse desenho vai ocupar, o que tamanho final ele vai ter, na sua largura e na sua altura. Então, eu vou chamar a largura de eixo X e a altura de eixo Y. Nós estamos trabalhando aqui com as 3 dimensões, largura, profundidade e altura. A largura, ela tem 60 milímetros, a profundidade 30 milímetros e a altura 45 milímetros. Para saber o espaço que esse sólido ocupa, a gente vai fazer o cálculo primeiro do eixo X, que é esse cálculo aqui. Daí a gente vai observar que esses 60 milímetros aqui, ou 6 centímetros, ele vai ocupar na horizontal um espaço menor do que isso. Porque a gente observem esses quadros aqui, a gente tem a mesma relação. Os 6 centímetros ou 60 milímetros está na hipotenusa, mas o espaço que essa parte ali vai ocupar é o espaço desse cateto aqui. Então, ele vai sofrer uma redução em função da sua inclinação. Como eu usei o ângulo de 30 graus e esse eixo horizontal aqui é o eixo do cosseno, eu sei que para fazer o cálculo aqui eu vou ter que usar então o valor do cosseno de 30 graus. E o cálculo fica o seguinte: largura vezes o cosseno de 30 graus mais profundidade vezes o cosseno de 30 graus. Então, eu tenho 60 vezes o cosseno de 30 graus mais 30 vezes o cosseno de 30 graus. Então, eu tenho isso aqui, o cosseno de 30 graus a gente vai usar 0,86. O resultado desse cálculo aqui é 52 e dessa multiplicação aqui é 26. 52 mais 26 igual a 78. Então, a largura total, o eixo do X, vai medir, nesse caso aqui, 78, ó, tá? Esses valores aqui foram arredondados, porque aqui deu 5,17, eu acho, uma coisa assim. Podem arredondar, não tem problema nenhum. O eixo do Y, que é esse aqui, é um pouco diferente. Eu vou ter esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais a altura. O que é esse pedaço aqui primeiro? Esse aqui. Vamos voltar para o triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho 60, que é a hipotenusa. Nesse caso aqui, o valor vertical vai ser o seno de 30 graus. Então, ele teve uma grande redução aqui. O espaço que ele vai ocupar é bem pequeno. E o seno de 30 graus é 0,5. Então, o 60 vai virar metade deles, porque eu vou multiplicar o 60 por 0,5. Então, essa altura total aqui eu vou ter 60 vezes 0,5, que vai dar 30. Aqui eu tenho 30 milímetros vezes 0,5, que vai dar 15. Mais a altura em tamanho real, porque a altura não sofreu modificação, ela está em tamanho real aqui. Então, eu vou ter 30 mais 15 e mais 45, que é a altura. No total, eu vou ter 90. Então, eu posso dizer que o espaço que esse sólido ocupa é 90 de altura por 78 de largura.
Agora vamos ver a projeção desse mesmo sólido. É o mesmo sólido, as mesmas medidas. A projeção é bem mais simples. Ele também vai gerar um retângulo, mas eu vou fazer as somas diretas aqui. Aqui eu tenho a largura, que é 60, aqui eu tenho a profundidade, que é 30, e o intervalo entre elas é 5 milímetros para cada lado, então ao todo 10 milímetros. No eixo vertical, a mesma coisa, só que aqui eu vou ter a altura, que é 45, aqui eu vou ter de novo a profundidade, que é 30, que é o mesmo valor que esse que eu passei para cá, e aqui de novo 10 milímetros, que é 5 para cada lado a partir do eixo. Tá? Então, aqui está o cálculo, largura mais profundidade mais 5, vai dar um total de 100 milímetros. E na altura, 45 de altura, mais 30 de profundidade, mais 5 dá 85. Então, nesse caso, eu posso dizer que ele tem 100 milímetros, ou 10 centímetros, por 85 milímetros, ou 8 centímetros e meio. Agora nós vamos passar esses dois desenhos para a folha, como se eles ficassem assim. Vou distribuir nesse espaço. Grudei a folha na mesa, grudei a régua e vamos começar com aqueles cálculos, sempre pensando que a perspectiva e a projeção devem ocupar um espaço harmonioso na folha, não precisa ser milimetricamente exato. Eu vou fazer um rápido esboço do que eu quero para ficar mais fácil para entender. Eu quero colocar minha perspectiva ali e quero colocar minha projeção aqui. E eu já sei, vou começar pelo eixo vertical da altura. Eu já sei que a altura que eu vou ocupar na perspectiva é 90. Então, a distância daqui até aqui é 90. A altura que eu vou usar na projeção é 85. Então, a distância daqui até aqui é 85. Aí eu preciso pegar o total da folha, que é o meu espaço disponível, diminuir 90 e 85 e o que sobra eu vou dividir entre esses três espaços aqui. Eu tenho, nesse caso, 3 espaços. Por isso que não é sempre que a gente vai dividir por 2. Nesse caso aqui a gente vai dividir por 3. Aí eu vou medir o total da minha folha, que é 260 ou 26 centímetros. 260 menos 90 menos 85, o resultado disso é 85. E esse 85 eu vou dividir por 3. E o resultado disso é 28,3. Eu vou marcar aqui com linhas bem fortes para vocês enxergarem, mas vocês vão fazer, como sempre, com linhas bem fininhas, tá? 28,3, eu vou arredondar para 2,8. Marquei aqui. Agora, olha só. Eu cheguei aqui, eu vou marcar os 90, vou marcar mais 2,8 e vou marcar os 85, ou 28, aqui se eu vou usar sempre a mesma unidade. Então, vou marcar aqui 90, que é a altura que a minha perspectiva vai usar, 2,8, e mais 85, que é a altura da minha perspectiva. Então, eu tenho aqui a minha perspectiva e aqui a minha projeção. Desculpe, aqui é a altura da projeção, tá? Agora, eu vou fazer duas linhas assim. Vocês vão fazer bem fraquinho. Eu vou fazer bem forte para vocês enxergarem, mas se vocês fizerem forte, depois vai ficar muito marcado, tá? Vocês farão bem fraquinho. Ui, aqui escorregou. Vou arrumar aqui, tá? Aqui é a perspectiva e aqui é a projeção. Então, na altura já tá pronta. Agora, eu vou fazer a largura. Aí, nós vamos começar com a perspectiva. A gente mede a largura total da folha, que deu 178, menos 178, a largura total da folha, daqui até aqui, menos a largura da minha perspectiva, que é 78. Isso vai dar um resultado de 100. Esse 100 eu vou dividir por 2, porque eu vou fazer aqui metade da sobra para cá e a outra metade para cá. Então, eu vou dividir por 2, vai dar 50 ou 5 centímetros. Daí, eu vou fazer assim, 5 centímetros da margem até aqui, vou usar a linha de baixo, né? Que a linha de baixo é essa aqui. 5 centímetros, que é a metade da sobra. Daí, agora, prestem atenção, isso é importante. Eu vou começar a perspectiva por esse ponto aqui. Quando eu marquei daqui até aqui 5 centímetros, eu só preciso marcar mais esse pedacinho para ter meu ponto de partida da perspectiva.
Esse pedacinho aqui é a profundidade multiplicada pelo cosseno de 30 graus, que tá aqui. A profundidade, que é 30, multiplicada pelo cosseno de 30 graus, e o resultado é 26 ou 2,6 centímetros. Então, eu marquei 5 centímetros mais 26 milímetros ou 2,6 centímetros, que é aqui. Esse ponto aqui é meu ponto de partida da perspectiva. Aqui eu vou colocar a vertical e as linhas em 30 graus. A partir das 3 linhas eu vou colocar a medida. Aqui é 60 nas linhas. Aqui é 30 e a altura é 45. E aí eu vou fechar a caixa. Observem que agora eu tô usando um pouco diferente meu esquadro. Tô usando ele apoiado na lateral, também dá, ó. Vou fazer uma linha pra cá, ficou meio fraquinha. Uma linha pra cá, vocês vão traçar sempre bem fraquinho. Eu tô fazendo bem forte, mas vocês vão fazer bem fraquinho. Daqui pra cá, aí eu vou usar a vertical e vou fechar a caixa, ó. Ela ficou inserida dentro daquele espaço que havia sido previamente calculado. O próximo passo, daí a perspectiva tá pronta, só com linhas bem fininhas para daí fazer os recortes. O próximo passo, então, é centralizar as projeções. Eu já tenho a linha de cima, que é essa, e a linha de baixo, que é essa. O jeito que eu acho mais fácil de fazer é a partir delas colocar as medidas já. Ó, daqui para baixo eu tenho a altura, que é 45, meio centímetro e aqui tem que sobrar 3. Então, é só fazer mais essas linhas que faltam. Eu vou traçar forte, mas essa aqui seria fraquinha. Essa aqui seria bem forte, porque é a linha do eixo. Essa também é fraca. Então, eu tenho aqui essas duas, que são essas duas. Essas duas, que são essas duas. Agora, eu vou fazer no outro sentido, cálculo. Vamos voltar para cá. Eu tenho uma largura da folha, que é 178, menos a largura da projeção, que é 100. Vai sobrar 78. Esse 78 eu vou dividir por 2, que vai dar 39. Tá bom, então eu vou fazer 39 daqui pra cá, ou 3,9 centímetros. Daí eu vou marcar a largura, que é 60, meio, e a profundidade, que é 30. Então, aqui vai sobrar também 39 pro lado de cá. E aí, eu já posso traçar aqui, aqui. Eu já tenho como consequência disso a vista da frente, a vista superior, o eixo. Aqui eu vou ter, então, a vista lateral. E aqui eu vou traçar a linha de 45 graus, o encontro do eixo com o outro eixo, a linha de 45 graus. Então, eu tenho já as 3 vistas e o desenho centralizado no espaço. Eu vou dar uma apagadinha só para vocês verem como vai ficar. Tá? Então, ele vai ficar assim com os contornos, com as linhas bem fininhas. Esse trabalho vocês podem deixar reservado, que nós vamos usá-lo oportunamente, ok? Bom trabalho, qualquer dúvida estou à disposição.